A noite começa como qualquer outra. A lua surge no céu, brilhante, familiar, constante. Mas algo muda. O brilho intenso começa a enfraquecer. A borda clara vai sendo lentamente engolida por uma sombra invisível. O céu permanece silencioso, mas a lua já não é a mesma. Minuto após minuto, ela escurece. E então acontece. O disco prateado que iluminava a noite assume um tom avermelhado profundo. Não é laranja suave, não é dourado, é vermelho. Para quem observa pela primeira vez, parece impossível não sentir um arrepio. Durante milhares de anos, esse momento foi interpretado como um aviso. Reis consultavam sacerdotes. Exércitos temiam derrotas. Povos inteiros acreditavam que algo estava devorando a lua. Algumas culturas imaginavam dragões celestes. Outras acreditavam que era um presságio de guerra, fome ou mudança de poder. O céu, que sempre foi símbolo de estabilidade, parecia de repente instável. Mas a verdade é que não há monstros no espaço. Não há fogo. Não há sangue real. O que vemos é um alinhamento cósmico preciso, previsível e absolutamente fascinante. A chamada Lua de Sangue não é um evento sobrenatural. É um espetáculo astronômico que revela algo extraordinário sobre o nosso planeta. E talvez o mais impressionante não seja a cor vermelha. Talvez seja o fato de que essa cor só existe porque a Terra está ali, entre o Sol e a Lua. A Lua de Sangue não é apenas um eclipse. É a sombra do nosso próprio planeta projetada no espaço. E para entender por que ela fica vermelha, precisamos primeiro entender o que realmente é um eclipse lunar. Um eclipse lunar acontece quando três corpos celestes se alinham quase perfeitamente: o Sol, a Terra e a Lua. Para que isso ocorra, a Lua precisa estar na fase cheia. Isso significa que ela está posicionada do lado oposto ao Sol em relação à Terra. Em condições normais, mesmo na Lua cheia, nada de extraordinário acontece. Isso porque a órbita da Lua é levemente inclinada em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Mas, ocasionalmente, esse alinhamento se torna preciso. Quando isso acontece, a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua. E a sombra da Terra começa a ser projetada sobre a superfície lunar. Essa sombra tem duas partes principais. A primeira é a penumbra. É uma sombra mais suave, onde apenas parte da luz solar é bloqueada. Quando a Lua entra nessa região, o escurecimento é sutil. A segunda é a umbra. Essa é a parte mais escura da sombra, onde a luz direta do Sol é completamente bloqueada. Quando a Lua entra totalmente na umbra, ocorre o eclipse lunar total. É nesse momento que o espetáculo atinge seu ponto máximo. Ao contrário do eclipse solar, que só pode ser visto em áreas específicas da Terra e exige proteção ocular, o eclipse lunar é seguro para observação a olho nu. Qualquer pessoa que esteja no lado noturno do planeta pode assistir ao evento completo, sem risco algum. E diferente do eclipse solar, que dura apenas alguns minutos em sua totalidade, o eclipse lunar pode permanecer visível por horas. É um fenômeno lento, gradual e hipnotizante. Mas ainda resta a pergunta mais intrigante: se a luz do Sol está bloqueada, por que a Lua não desaparece completamente? Por que ela não fica simplesmente preta? A resposta está na própria atmosfera da Terra, e no mesmo fenômeno que transforma o céu azul durante o dia e o pôr do sol em tons avermelhados. E é exatamente isso que veremos a seguir. Se a Terra bloqueia a luz do Sol, a Lua deveria simplesmente desaparecer. Mas isso não acontece. Ela não fica preta. Ela não some no céu. Ela começa a brilhar em um tom vermelho profundo. O segredo está na atmosfera da Terra. Nosso planeta é envolvido por uma camada de gases que funciona como um filtro natural. Quando a luz do Sol atinge a Terra durante o eclipse, ela não é apenas bloqueada. Parte dessa luz atravessa a atmosfera terrestre. Mas ela não passa intacta. A luz branca do Sol é composta por várias cores. Cada cor possui um comprimento de onda diferente. As cores azul e violeta se espalham com mais facilidade quando encontram partículas na atmosfera. É por isso que o céu é azul durante o dia. Já as cores vermelha e alaranjada conseguem atravessar a atmosfera com mais eficiência. Elas sofrem menos dispersão. Durante o eclipse, enquanto a Terra bloqueia a luz direta do Sol, parte dessa luz atravessa as bordas do planeta.
Ao passar pela atmosfera, quase toda a luz azul é espalhada. O que sobra é principalmente luz avermelhada. Essa luz curva levemente ao redor da Terra e continua sua trajetória até atingir a superfície da Lua. Quando essa luz vermelha alcança o solo lunar, ela é refletida de volta para nós. E é nesse momento que vemos a chamada lua de sangue. Não é fogo, não é transformação física, é física da luz. E existe outro detalhe interessante. A intensidade da cor pode variar de um eclipse para outro. Se houver muita poeira ou partículas na atmosfera terrestre, como após grandes erupções vulcânicas, a tonalidade pode ficar ainda mais escura. Alguns eclipses resultam em uma lua vermelho vivo. Outros apresentam tons mais alaranjados ou até acastanhados. Cada eclipse é único. Cada lua de sangue carrega uma assinatura atmosférica do próprio planeta Terra. O que parece místico é, na verdade, um espetáculo de ótica e física atmosférica. A Lua não está sangrando. Ela está refletindo a sombra filtrada do nosso próprio mundo. E entender isso torna o fenômeno ainda mais impressionante. Muito antes da ciência explicar a dispersão da luz, a humanidade já observava a Lua mudar de cor. Mas sem telescópios, sem física, sem modelos astronômicos. Quando a Lua desaparecia na sombra e reaparecia vermelha, o medo era inevitável. Para muitos povos antigos, o céu era o domínio dos deuses. Qualquer alteração inesperada era vista como sinal divino. Na antiga Mesopotâmia, eclipses eram considerados presságios de desgraça para reis. Algumas culturas acreditavam que a Lua estava sendo devorada por criaturas celestes. Na China antiga, registros descrevem dragões atacando o céu. As pessoas batiam tambores e faziam barulho para espantar o monstro. Na América Central, civilizações associavam o fenômeno a conflitos e mudanças de poder. Até mesmo na Europa medieval, eclipses eram frequentemente ligados a guerras e epidemias. O medo não era irracional. Era o reflexo da falta de explicação. O céu sempre foi símbolo de ordem e estabilidade. Quando essa ordem parecia quebrada, o mundo parecia ameaçado. Mas algo curioso aconteceu com o tempo. À medida que a astronomia avançou, eclipses deixaram de ser sinais de catástrofe. Eles se tornaram previsíveis. Cálculos matemáticos passaram a antecipar datas com precisão impressionante. O que antes era motivo de pânico passou a ser motivo de celebração científica. A lua de sangue não mudou. O que mudou foi nossa compreensão. E talvez isso seja uma das maiores transformações da história humana, o momento em que o medo do desconhecido deu lugar ao entendimento. Mas mesmo hoje, em plena era tecnológica, a lua vermelha ainda provoca fascínio. Porque, no fundo, ela nos lembra que fazemos parte de um sistema cósmico muito maior. Muito antes da fotografia espacial, muito antes de satélites, muito antes de astronautas, os eclipses já estavam ajudando a humanidade a entender o formato do planeta. Durante um eclipse lunar, a sombra projetada pela Terra na superfície da Lua é sempre curva. Não importa a posição da Lua no céu. Não importa o continente onde você esteja observando. A borda da sombra é sempre arredondada. Esse detalhe foi observado por filósofos gregos há mais de 2000 anos. Aristóteles, por exemplo, usou exatamente esse argumento para defender que a Terra não poderia ser plana. Se fosse plana, a sombra poderia assumir formatos variados dependendo do ângulo. Mas ela nunca muda. Ela é consistentemente circular, e a única forma que projeta sombra circular de qualquer ângulo é uma esfera. Foi assim que eclipses lunares se tornaram uma das primeiras evidências empíricas da esfericidade da Terra. Muito antes das viagens marítimas de longa distância, muito antes de imagens captadas do espaço, o céu já estava oferecendo provas. Mas o papel dos eclipses não parou ali. Durante séculos, eles também ajudaram astrônomos a refinar cálculos sobre distâncias e órbitas. Ao observar a duração e o movimento da sombra sobre a Lua, estudiosos puderam estimar proporções entre os corpos celestes. Isso permitiu avanços na compreensão da escala do sistema Terra-Lua. E há ainda outro detalhe fascinante. No século XIX, cientistas começaram a usar eclipses para estudar a atmosfera superior da Terra.
Mesmo sem tecnologia moderna, era possível observar variações sutis na coloração e intensidade da sombra. Cada eclipse se tornava um laboratório natural, um experimento em escala planetária. Hoje, com satélites e sensores avançados, esse papel científico se expandiu. Mas o princípio continua o mesmo. O eclipse lunar é mais do que espetáculo. É ferramenta de investigação. Enquanto o mundo olha para o céu em admiração, a ciência observa em silêncio, coletando dados. E talvez esse seja um dos aspectos mais poderosos da lua de sangue. Ela não apenas impressiona, ela ensina. Se a lua desaparecesse amanhã, a Terra mudaria drasticamente. Muitas pessoas pensam na lua apenas como um objeto bonito no céu. Mas ela exerce influência direta sobre o planeta. O exemplo mais conhecido são as marés. A gravidade da Lua puxa os oceanos da Terra, criando as marés altas e baixas. Sem a Lua, as marés ainda existiriam por causa do Sol, mas seriam muito mais fracas. Isso afetaria ecossistemas costeiros inteiros. Diversas espécies marinhas dependem do ciclo das marés para se reproduzir. Mas a influência lunar vai além dos oceanos. A Lua também ajuda a estabilizar a inclinação do eixo da Terra. Nosso planeta é inclinado cerca de 23 graus. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano. Sem a Lua, essa inclinação poderia variar drasticamente ao longo de milhões de anos. Alguns estudos indicam que a Terra poderia oscilar entre inclinações extremas. Isso significaria mudanças climáticas muito mais severas e imprevisíveis. Verões escaldantes, invernos extremos, possivelmente instabilidade suficiente para dificultar a evolução da vida complexa. A Lua também desacelera lentamente a rotação da Terra. A cada século, nossos dias ficam milissegundos mais longos. É um processo quase imperceptível. Mas ao longo de bilhões de anos, isso foi fundamental para moldar o ritmo do planeta. Sem a Lua, os dias seriam mais curtos. O clima seria diferente. Os padrões de vento mudariam. Até o desenvolvimento biológico poderia ter seguido outro caminho. Quando olhamos para a lua de sangue, estamos olhando para algo que faz parte da estrutura da vida terrestre. Não é apenas um satélite. É um parceiro gravitacional. É um estabilizador cósmico. A presença da Lua pode ter sido um dos fatores decisivos para que a vida complexa prosperasse na Terra. E isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Se a Lua é tão importante, como seria o nosso mundo sem ela? Imagine olhar para o céu esta noite, e perceber que a Lua não está lá. Nenhum brilho prateado, nenhuma silhueta familiar, apenas um céu vazio. Se a Lua desaparecesse de repente, os efeitos não seriam imediatos como um desastre explosivo. Mas seriam profundos. O primeiro impacto seria nas marés. Sem a gravidade da Lua, os oceanos perderiam grande parte do seu movimento rítmico. As marés se tornariam muito mais fracas. Ecossistemas costeiros que dependem desse ciclo seriam afetados. Espécies que sincronizam sua reprodução com as fases lunares poderiam entrar em desequilíbrio. Mas o impacto mais significativo seria mais lento e mais perigoso. A Lua age como estabilizadora do eixo da Terra. Ela funciona como um contrapeso gravitacional. Sem essa influência, a inclinação do planeta poderia começar a variar ao longo de milhares ou milhões de anos. A Terra poderia oscilar de maneira imprevisível. As estações se tornariam instáveis. Regiões hoje temperadas poderiam enfrentar extremos severos. Desertos poderiam surgir onde hoje há florestas. Invernos prolongados poderiam dominar continentes inteiros. Modelos científicos sugerem que, sem a Lua, o clima terrestre poderia se tornar muito mais caótico. E há mais. A Lua também desacelera a rotação da Terra. Sem ela, nossos dias seriam mais curtos. O ritmo biológico da vida poderia ser diferente. O próprio desenvolvimento da vida complexa talvez nunca tivesse ocorrido da forma como conhecemos. Existe ainda um aspecto cultural. A Lua influenciou calendários, mitos, navegação e arte. Sem ela, a história humana teria seguido outro caminho. Muitas civilizações antigas se orientavam pelas fases lunares. Sem essa referência, a própria contagem do tempo poderia ter sido diferente. Mas talvez o impacto mais simbólico seja outro. A Lua é o único corpo celeste, além do Sol, que vemos com detalhes a olho nu.
Ela é presença constante, é companhia noturna. Sem ela, o céu pareceria mais distante, mais frio, mais vazio. Quando observamos uma lua de sangue, estamos vendo um fenômeno raro. Mas estamos também vendo a prova de que a lua está ali, atuando silenciosamente, estabilizando, influenciando, participando da história da Terra. A pergunta não é apenas como seria um mundo sem lua. A pergunta é: seria o mesmo mundo? A lua parece eterna no céu. Ela está ali todas as noites, acompanhando a Terra há bilhões de anos. Mas, na verdade, a lua está se afastando de nós. Muito lentamente. A cada ano, a distância entre a Terra e a Lua aumenta cerca de 4 centímetros. Pode parecer insignificante, mas em escala cósmica, é um movimento constante. Esse afastamento acontece por causa das interações gravitacionais entre a Terra, os oceanos e a própria Lua. As marés geradas pela gravidade lunar criam pequenas deformações nos oceanos do planeta. Essas deformações transferem energia para a órbita da Lua. O resultado é um empurrão extremamente lento, mas contínuo. Ao longo de milhões de anos, a Lua vai se afastando cada vez mais. Hoje, ela está a aproximadamente 384 mil quilômetros da Terra. No passado, porém, ela já esteve muito mais próxima. Quando a Lua se formou, há cerca de 4,5 bilhões de anos, ela estava dezenas de milhares de quilômetros mais perto do planeta. No céu daquela época, a Lua pareceria muito maior do que vemos hoje. Os eclipses também seriam diferentes. Talvez mais frequentes. Talvez mais dramáticos. Mas esse afastamento continuará acontecendo. Daqui a centenas de milhões de anos, a Lua parecerá menor no céu. E, em um futuro extremamente distante, eclipses solares totais poderão deixar de existir. Isso porque a Lua já não será grande o suficiente no céu para cobrir completamente o Sol. É curioso pensar que vivemos em um momento muito específico da história cósmica. Um momento em que a Lua tem exatamente o tamanho aparente necessário para criar eclipses perfeitos. Nem grande demais, nem pequena demais. Exatamente na medida. Talvez por isso esses eventos nos impressionem tanto. Eles são o resultado de uma coincidência astronômica rara. Um equilíbrio temporário entre dois mundos. E quando vemos a lua de sangue, não estamos apenas observando um eclipse. Estamos assistindo a um instante passageiro na longa história do sistema Terra-Lua. Um momento que, um dia, também ficará no passado do universo. Durante milhares de anos, a lua de sangue foi vista como presságio. Um sinal de medo, um aviso dos céus. Hoje sabemos que não há monstros devorando a lua. Não há magia no fenômeno. Existe algo ainda mais impressionante. Um alinhamento cósmico perfeito entre Sol, Terra e Lua. Um espetáculo silencioso que acontece acima de nossas cabeças. E que nos lembra de algo simples: o universo continua em movimento, e nós estamos aqui para testemunhar. Se você gosta de explorar os mistérios do universo, se inscreva no canal e continue essa jornada com a gente.